pessoal do Conexão Escola, esse é o quadro Conectarte. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora Cacilda Vitória. Vitória vai nos apresentar a diferença entre aquarela fashion e desenho de moda. E para isso, nós viemos conhecer a turma de desenho de moda estilizado, que fica aqui, no Centro Livre de Artes. Olá, eu, Vitória, sou Cacilda Vitória, artista visual e professora de desenho de moda. E hoje eu estou aqui muito feliz em mostrar para vocês um pouco desse universo que é o desenho de moda, também alinhado com a arte através da ilustração de moda. E eu estou aqui no Centro Livre de Artes, que é uma escola da Secretaria Municipal de Cultura. E hoje eu estou com a turma de desenho de moda, mas eu também dou uma oficina chamada Aquarela Fashion. E eu quero contar para vocês um pouco qual é a diferença e também como que eu entrei nessa área da moda. Bom, tem 20 anos que eu sou professora de moda. Eu comecei lá na Universidade Salgado de Oliveira, no curso de Design de Moda. Comecei dando uma aula de desenho de observação, mas que era completamente focado na figura humana, que já era uma preparação para o croquis, que é o desenho de moda. E por lá eu fiquei 18 anos dando aula além do desenho de observação, mas também do desenho de moda, desenho de estamparia e ilustração de moda. E tem 23 anos que eu trabalho aqui nessa casa, que é o Centro Livre de Artes, que fica no Bosque dos Buritis. Eu gosto muito de dizer que aqui é o Bosque Encantado, porque é um privilégio muito grande a gente dar aula olhando para o verde do Bosque dos Buritis. Aqui eu dou várias oficinas, mas hoje eu quero focar o desenho de moda e a aquarela fashion. Bom, eu quero começar falando sobre a aquarela fashion, e aí eu vou mostrar algumas ilustrações de moda. Então, a oficina Aquarela Fashion, a gente trabalha a ilustração, só que na vertente da aquarela. Então, assim, o carro-chefe é a aquarela. E nós também misturamos algumas técnicas, como um lápis de cor ou uma caneta para fazer algum detalhe. Mas o principal é a tinta aquarela. E eu gosto de dizer que a aquarela, ou seja, a ilustração de moda, é justamente aquele ponto aonde a moda flerta com a arte. Porque no caso da ilustração, não existe a intenção de transformar esses modelos em roupa, em produto. Então, a gente faz simplesmente a ilustração. A ilustração de moda eu posso sim aplicar em produtos, mas não existe a intenção de fazer a roupa. Até existe o seguinte: às vezes, o ilustrador, ele parte da roupa pronta. Então, ele pega um look pronto e vai fazer a representação artística daquele look. Não é esse o caso, tá? Esse aqui é uma série que eu fiz e onde eu queria explorar como fator de criatividade a questão dos cabelos. Então, são cabelos, assim, com ênfase, né? Eu dei ênfase nos cabelos. Então, aqui é um trabalho, é uma série onde eu busco trabalhar esses cabelos. A partir do momento que você tem uma ilustração, você pode usá-la como uma estampa numa camiseta ou numa almofada, ou você pode aplicar numa caneca. Então, assim, a utilização dessa imagem é infinitas possibilidades. Bom, agora eu quero falar um pouquinho do desenho de moda. Então, a gente fala, né, o desenho de moda ou o croquis de moda. Croquis não é uma palavra exclusiva da moda, né? Porque croquis significa também esboço. Então, o croquis de moda, ele tem uma finalidade. A finalidade é que seja feita uma roupa a partir daquele desenho. Então, ele é um projeto, ele é um meio. Esse croquis, ele vai depender de cada profissional, porque alguns profissionais, eles gostam de desenhar no corpo inteiro, ou dependendo do que vai ser desenhado, é apenas uma parte do corpo. Por exemplo, às vezes você quer trabalhar uma coleção de calças, então não tem necessidade de você fazer um croquis inteiro. Você pode fazer o desenho da cintura para baixo. E aí você faz aquela série de calças. Mas quando a gente pensa no croquis de moda, é sempre este pensamento: frente e costas.
porque nós somos tridimensionais e nós precisamos pensar no projeto, né, para vestir o corpo tanto frente quanto também nas costas. Então, isso aqui digamos assim, é necessário, né? Apesar de que, às vezes, alguém pode criar só a frente e deixar por conta da costureira, mas isso é um risco. E lembrando também que quando você cria um desenho, existe a diferença de você criar para uma confecção, que aquele produto vai ser feito em série, e você criar para uma costureira fazer, que é o sob medida. Então, o pensamento é completamente diferente. E mesmo dentro da questão de uma confecção, não necessariamente a gente vai trabalhar com a pintura, porque no dia a dia de uma confecção tem ali os tecidos, então se faz o desenho, é como se fosse isso aqui. Você tem um desenho, então você coloca aqui do lado o tecido, a amostra de tecido. Alguns criam primeiro para depois pensar no tecido, e algumas outras pessoas primeiro pegam no tecido para a partir daí criar. Então sempre depende, por exemplo, se é uma marca, né? Que marca que é essa? Quais são as bases de tecido que ela já trabalha? Ou as bases que ela vai introduzir na coleção. E existe também um tipo de desenho que nós chamamos de desenho planificado. Aqui é só um exemplo, porque o desenho planificado ele vem na ficha técnica. E também é importante ser representado frente e costas. Mas uma diferença básica, o desenho planificado é só a roupa, então não aparece o corpinho. Então algumas confecções também preferem o desenho planificado. Então isso assim, a gente tem depende, né? Depende do objetivo, depende da clareza. Existe uma coisa que é muito bacana quando você faz no corpo, que é justamente você dimensionar melhor o comprimento da roupa, a altura de decote e os detalhes. Por falar em detalhe, tem uma coisa que é bem bacana também a gente comentar, que o desenho de moda ele precisa ser extremamente detalhista. Você precisa mostrar tudo. E o desenho de moda sozinho também não vai dizer tudo. Ou seja, precisa da descrição técnica. Vou dar aqui um exemplo. Você faz ali uma saia évasé. É importante você escrever saia évasé ou saia godê. Ou qual é o tipo da manga, qual é o tipo do decote, qual é o tipo da gola. Então, existe, digamos assim, uma alfabetização, né, dentro da linguagem da moda. Então, quem quer começar a criar, precisa estar inteirado desses termos, que é o termo que o criador usa, mas também o termo que a modelista também utiliza. Mas não é apenas também saber desenhar, porque enquanto projeto, é importante você conhecer tecido, conhecer caimento, ter a clareza do fechamento, como é que você vai vestir essa roupa. Então, realmente, você precisa ter mais conhecimentos do que simplesmente desenhar bem. E eu até diria o seguinte, é preferível você saber desenhar com clareza do que saber fazer um desenho lindo e maravilhoso e não entender nada. Porque o desenho de moda você precisa transmitir a sua ideia. E aí talvez você esteja perguntando, nossa, mas que bacana, que bonito, isso aí não é para mim, porque eu não sei desenhar. E aí é que tá. Se você sabe escrever, e eu acredito que você sabe escrever, você já desenha. Existe um conceito que eu gosto muito, que desenhar é fazer linhas. Então, se você escreve, você já faz linhas. Então, você já desenha. E é assim que eu lido com o meu aluno. Eu não questiono se ele é ou não é desenhista. Eu tenho a certeza que ele já é desenhista. Então, a questão não é se você é ou se não é. A questão é como está o seu desenho e como a gente pode desenvolver mais o seu desenho. Desenhar é o quê? É praticar com técnica. Então, existem técnicas de desenho que você vai praticar e aí você vai mais longe, porque você está aprendendo através de um caminho que outras pessoas passaram e que testaram. Então, a prática com técnica potencializa o seu desenvolvimento. Então, o que eu quero dizer é que se você faz um curso, se você faz uma aula, você potencializa. Às vezes você pode até aprender ali sozinho, tudo bem. Mas se você for atrás da técnica, vai ser melhor. Então, é o seguinte, em relação ao desenho, eu preciso saber desenhar para fazer aula de desenho? Não, se a pessoa vai fazer uma aula para aprender a dirigir, é justamente porque ela não sabe dirigir. Se vai fazer uma aula de inglês, é justamente porque ela não domina o inglês, porque senão ela não precisaria, né? Então, nessas oficinas aqui,
que eu ministro no Centro Livre de Arte, tanto a desenho de moda quanto a aquarela fashion, não tem pré-requisito. O que existe mesmo é a vontade, é o desejo de você querer aprender uma nova habilidade. Porque com a técnica e a prática, você com certeza vai colher o seu resultado. Bom, eu quero apresentar para vocês a Tatá, mas eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre ela e por que eu estou fazendo questão de trazer a Tatá? Justamente para mostrar para vocês que todo mundo com a técnica adequada e a prática consegue um ótimo resultado. Eu sou aluna da Vitória, comecei agora esse ano em março. E um dos primeiros desenhos que eu fiz foi esse desenho aqui, com a técnica já que ela tinha ensinado. A gente usava uma grade com algumas numerações, então assim, foi o melhor que eu consegui fazer quando ela explicou a técnica. Esse é o primeiro desenho quando ela chegou na sala de aula. Então eu gosto muito que o aluno faça aquele primeiro desenho para depois a gente poder comparar. O próximo desenho que ela fez foi esse aqui, já um croquis com uma ótima proporção, frente e costas. E depois, Tatá, qual que foi? Depois foi um sem rosto. Esse aqui já foi o terceiro, que foi para a primeira coleção que a gente fez aqui no Bosque. Foi muito legal, mas assim, só mesmo o croquis não tinha rosto, a gente não tinha aprendido o rosto. Mas eu consegui, depois da aula dela, já fazer o rosto no mesmo para exposição, né? Então, eu fiquei bem orgulhosa porque eu não imaginei que eu já fosse participar de uma coleção em questão de meses, assim, 2, 3 meses, né, de desenho, eu saí desse desenho para esse. E aqui ela já aplicando as técnicas, que a gente usa a técnica do marcador com o lápis de cor, e a gente consegue esse resultado. E eu brinco com os alunos falando assim, gente, fica tão bom, que até parece que você tirou de um livro. Mas eu quero mostrar aqui, de uma figura estática, a Tatá conseguiu já colocar movimento. E uma coisa que eu acho incrível, ela fez do zero, ou seja, ela não usou nenhuma imagem de referência. Mas eu quero saber de você, Tatá, como é que foi esse sentimento, né, de você entrar em março e agora com esse resultado? Que o ano nem acabou, né? Então, foi muito gratificante para mim, porque sinceramente eu não imaginei nunca que eu fosse chegar num resultado assim. Eu quero fazer um convite para você vir aqui para o Centro Livre de Artes aprender a fazer o desenho de moda e também a aquarela fashion. Para você saber direitinho, segue o perfil do Centro Livre de Artes no Instagram, que é centrolivredeartes.goiânia. E para saber mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram, Cacilda Vitória. E também você pode conferir os vídeos que eu tenho lá no meu canal do YouTube, que é o Universo da Vitória. E esse foi o Conectarte de hoje. Até o nosso próximo programa, com muita arte para vocês.